Pessoal, hoje a ideia do webinar, né, do Masterclass, é a gente falar um pouquinho do Entra ID e do Intune, tá? Tudo aquilo que vocês precisam saber sobre essas ferramentas, e também tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, que são dúvidas muito comuns, né? Visto que é um modelo 100% cloud. Bom, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Diogo Gradolfo Cortonese. Eu sou da área de infraestrutura, também da parte de segurança. Eu já tenho 20 anos e 20 anos de experiência nessa área de TI. Tem alguns cursos, tem algumas certificações, tá? Umas CISP, o Ethical Hacker, a parte do Azure, do, de administração de infraestrutura e também a parte de segurança, tá bom? Então vamos lá, senhores. O que é o Entra ID? Anteriormente, conhecido como Azure AD, né? O Entra ID, ele é uma plataforma, tá? Baseada em gerenciamento de identidade e acesso. Ela é baseada no IAM, que é um modelo de gerenciamento de identidade e acesso, no modelo SaaS, tá? A questão dos modelos nós vamos ver posteriormente nos slides, então não precisam se preocupar agora com essa nomenclatura SaaS, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Mas ele é uma plataforma baseada no modelo SaaS. Qual é o objetivo do EntraID? Ele tem como objetivo funcionar como um diretório de identidade, controlando o acesso a recursos, né? Como, por exemplo, toda a estrutura do Microsoft 365, toda a estrutura do Intune, da parte de segurança, entre outros. Quais são esses outros? Por exemplo, máquinas virtuais, como, por exemplo, cenários SaaS, né? Com SQL Server, 100% em nuvem, tudo é baseado no Entra ID. Tá? Toda a parte de autenticação aos serviços Microsoft que requer informar o usuário uma senha, ele é baseado no Entra ID. Perfeito? Ele tem o mesmo objetivo, porém com conceitos diferentes, né, de uma estrutura on-premises, né? On-premises entendam como uma estrutura interna, perfeito? Que é o serviço de Active Directory, que é baseado também em gerenciar os usuários que estão internamente, né, na estrutura. Nós também vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Para que serve o Entra ID? Bom, ele serve primariamente para coordenar a autenticação. Gerenciamento, essa palavra é muito importante, tá? Usuários e grupos, tá? O Entra ID, ele não tem a função primária de gerenciar dispositivos, tá? O foco principal do Entra ID é o gerenciamento de usuários e grupos. Gerenciamento de políticas e acessos vinculados aos usuários, segurança dos usuários, entre outros, tá? Suporte a regras avançadas de segurança, como regras de acesso condicional e registro de aplicações que necessitam de uma comunicação com a estrutura do Entra ID. Por que eu falo que o Entra ID é voltado para o gerenciamento de usuários? Porque a Microsoft tem um outro produto chamado Intune, que nós também vamos falar hoje, que ele sim é o responsável pelo gerenciamento de dispositivos, tá? O Intune ele é 100% vinculado ao Entra, mas são produtos totalmente segmentados, tá bom? O Intune tem um objetivo, o Entra ID tem outro objetivo, e os dois trabalham em conjunto para trazer o melhor cenário para vocês pensando em plataforma SaaS, tá? Característica do Entra ID, perfeito? Ele é uma estrutura, como eu falei um pouquinho antes, né? 100% SaaS, tá? E qual que é a grande vantagem de você ter um modelo 100% SaaS, tá? O SaaS, ele é um software como serviço. Vocês vão ver nos slides posteriores quais são as camadas de gerenciamento desse modelo. A principal vantagem é que toda a arquitetura ela é atualizada pela Microsoft, sem a intervenção, necessidade nenhuma dos clientes finais, tá? Ou seja, a Microsoft ela tem um time de desenvolvimento baseado em cenários, né, onde ela analisa as possibilidades e baseado nisso, ela vai desenvolvendo melhorias para a ferramenta e vai colocando essas melhorias dentro da própria plataforma, no modelo Preview, Public Preview, e no modelo já integrado, onde pode ser utilizado, né, pelo cliente final. E essa também é uma das grandes diferenças de uma arquitetura que era interna. Na arquitetura interna, né, nós também vamos falar um pouquinho mais para frente, a responsabilidade do ambiente ela é 100% nossa, inclusive as atualizações, tá? A atualização do sistema operacional, atualização de hardware, entre outros, tá? No ambiente 100% SaaS, a Microsoft vai lá, atualiza o produto, disponibiliza para que você possa fazer uma pré-validação. Feita a pré-validação, perdão, vocês podem começar a utilizar o produto. Isso é muito vantajoso, né? Por quê? Porque a Microsoft ela segue padrões de segurança altamente elevados, né? Padrões que normalmente, né, requer muitas ferramentas para a gente adotar internamente, tá?
Outra característica do Entra, assim como numa arquitetura interna, tá? Os serviços, eles são licenciados. Então, se eu preciso colocar um Exchange Server na minha estrutura interna, um SharePoint Server, um Active Directory, eu preciso de um licenciamento específico. E é assim não diferente no recurso SaaS. Então, se eu quero ter a gestão dos usuários baseado em funcionalidades, funcionalidade de segurança, e-mail, comunicação via Teams, SharePoint, eu preciso de licenciamentos específicos. Perfeito? E o licenciamento, normalmente, ele é sempre voltado por usuário ou por dispositivo. Tá bom? Um dos principais pontos do EntraID é que ele é baseado nos pilares de segurança, como a tríade CIA, né? Que é baseado em confiabilidade, integridade e disponibilidade. Ou seja, né? Ele é baseado nos pilares que hoje eles guiam uma estrutura moderna de autenticação e segurança. Perfeito? Confidencialidade. O que engloba? Uma autenticação forte com MFA, passwordless, baseado em dispositivos FIDO. Acessos condicionais baseados em risco, localização e também dispositivo. Princípio do menor privilégio possível, com RBAC e PIN. Um dos itens mais fundamentais para a segurança hoje em dia é esse princípio do menor privilégio possível. Protocolos modernos, como o ALF 2.0 ou OpenID Connect. Proteção contra ataques baseados em identidade, como o Identity Protection, tá? Esse pilar da CIA, conhecido como confidencialidade, a Microsoft embute dentro dos seus produtos. Perfeito? O outro pilar é a integridade. Como a Microsoft nos ajuda com o Entra-ID, tá? Assegura que identidades, permissões e tokens não sejam alterados indevidamente. Assinatura e validação de tokens. Auditoria e logs imutáveis, tá? O que é essa palavrinha imutável dentro da Microsoft, tá? E assim como os outros cenários de cloud. O imutável significa que nem os administradores da estrutura têm permissão para fazer deleções. Ou seja, o log sempre vai estar lá, independente de ser uma visualização maliciosa ou não, tá? Não é possível fazer a deleção de nenhum dos logs de auditoria e entrada dentro da Microsoft, permitindo dessa forma um gerenciamento muito eficiente da estrutura. Esse conceito também se aplica ao backup, tá? Backup dentro da estrutura da Microsoft, pensando nesses pilares, né, de Office 365, Teams, que engloba o Teams, o Exchange, o SharePoint e o OneDrive, eles também são imutáveis, ou seja, o colaborador, mesmo sendo um administrador global, que são as funções do tenant, né, não consegue fazer a deleção. Tá? Controle de alterações administrativas e o PIN, com aprovação e tempo limitado. Perfeito? Disponibilidade, ele é um serviço que ele tem uma arquitetura global, ele está praticamente presente em todos os países do mundo, tá? E ele é altamente redundante, ou seja, todas as zonas, elas são replicadas para que o serviço, caso esteja em manutenção em um lado, ou até que esteja indisponível de um lado, o outro lado consiga assumir sem impacto nenhum para o cliente final. Tem um SLA elevado de mais ou menos 99,9% de disponibilidade, tá? Ou seja, sempre que vocês acessarem o produto, ele vai estar disponível com um SLA de 99,9%. Resistência a ataque de DDoS, tá? Failover automático entre as regiões, que é justamente uma região estar em manutenção, a outra região assumir. E é um serviço gerenciado, né? Como eu falei nos slides anteriores. A Microsoft é 100% responsável pela infraestrutura, tá? Um cenário bem comum é o crescimento dos clientes, né? Então, imagine que num cenário on-premises, né, eu preciso provisionar 10 mil novos usuários internamente. O que eu preciso me preocupar? Se o servidor aguenta essa quantidade, se eu tenho todo o licenciamento necessário para isso, se eu tenho redundância para isso, enfim, são muitos itens. Na Microsoft, basta você comprar o licenciamento, tá? Que a Microsoft vai fazer todo o provisionamento da infraestrutura para você. Então, basicamente, eu compro a licença e os meus 10 mil usuários estão provisionados dentro da Microsoft sem a necessidade nenhuma de eu me preocupar com a infraestrutura. Perfeito? Legal. Um dos conceitos que o EntraID também traz é a questão da defesa em profundidade, muito importante em cenários onde a segurança é um item, né, indispensável, tá? Então, ele promove alguns das recomendações da defesa em profundidade. Então, a gestão de incidentes baseada em logs, controle de acessos, segurança física e de ambiente, a Microsoft é 100% responsável,
Aquisição, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura também a Microsoft é responsável. Gestão da comunicação e operação, nós conseguimos sempre entrar em contato com a Microsoft, sendo parceiros, nós também conseguimos fazer esse intermédio para vocês. Perfeito? Legal. Um dos pontos muito importantes, né, é que o desenvolvimento do Entra ID também pode ser acompanhado, tá, pelos clientes finais, para que vocês possam saber o que a Microsoft está pensando em colocar dentro da estrutura e o que já foi adicionado, para que vocês possam validar, tá? Então, existe um campo, uma página dentro do Entra ID chamado que há de novo, onde todos os itens que estão disponíveis ou em preview público, como eu formei para vocês, estão listados no portal para que vocês possam validar, tá? Então, o primeiro, né, informa que o Copilot, né, itens de segurança do Copilot foram inclusos na licença do 365E5, tá? E já está disponível para utilização. Perfeito? O terceiro item, filtro de URL, né, que é muito comum em WebFilter para acessos de internet, né, ainda está em público, em preview público. Perfeito? Inspeção de TLS para o Microsoft Entra também já está disponível. Isso é muito importante, né? Isso permite que o time de segurança dos clientes finais, eles consigam se programar para mudanças futuras, né? Consigam pensar que as aplicações, por exemplo, precisam ser modernizadas, precisa de um licenciamento adicional para que vocês possam tornar o ambiente de vocês muito mais seguro. Perfeito? Essa é uma segunda página com o mesmo conteúdo, né? Da listagem do que é disponível pela Microsoft e também o que está em desenvolvimento. Perfeito? Essas informações são públicas, tá? Estão disponíveis em cada um dos tenants que vocês administração. Perfeito? Legal. Que é o Intune, perfeito? Intune é um serviço que ele é totalmente independente do Entra ID, feito, mas ele é tratado como uma plataforma segmentada dentro da Microsoft. O Intune, sim, senhores, ele tem a função de gerenciamento de dispositivos, móveis e também gerenciamento de aplicações. Assim como o Entra ID, ele é um modelo também SaaS, ou seja, ele é 100% nuvem. Então, todos os requisitos que eu informei no Entra ID também se aplicam ao Intune, pensando em gestão de usuários. Tá? Princípios de menores privilégios possíveis, acesso às plataformas através de redes personalizadas, através de dispositivos que estejam compliance, também é possível dentro do Intune. Eu digo para a própria administração da plataforma. Tá? Então, por exemplo, eu quero que o Intune seja administrado por 2 pessoas específicas que estejam dentro do Brasil somente. Perfeito. Eu vou lá, configuro a regra e a partir disso eu tenho um ambiente muito mais efetivo, pensando em segurança. Tá? O gerenciamento, né, do Intune, ele permite que vocês façam o controle do dispositivo como um todo, independente de qual usuário está logado. Tá? Isso é muito importante entender. O Intune é uma plataforma de gestão do dispositivo. Então, tudo relacionado à máquina, é ele que vai fazer as alterações. Então, preciso aplicar um papel de parede, preciso controlar quem é o administrador local, preciso fazer uma instalação de antivírus, preciso aplicar políticas elevadas de segurança, preciso ativar BitLocker, preciso ter serviços customizados como LAPS, é através do Intune que eu faço. Assim como o gerenciamento de aplicativos, através de dispositivos que não são 100% gerenciáveis, como é o caso, por exemplo, de iPhones, né? Celulares também Android, onde eu vou gerenciar o conteúdo das informações que estão nos aplicativos da Microsoft. Perfeito? Assim como o Entra ID é uma plataforma também que a Microsoft alimenta constantemente, tá? Com novos recursos que vocês podem validar e posteriormente aplicar no ambiente de vocês. Para que serve? Já falei um pouquinho disso, mas recapitulando. Realiza o gerenciamento de dispositivos independente de sua localização, protege dados corporativos, instala e gerencia aplicativos integrado com o Entra ID. Um ponto bem importante, tá, senhores? Vou até voltar um pouquinho aqui um slide. O Intune é uma ferramenta 100% SaaS, tá? Assim como o Entra ID. Ou seja, ele está preparado para gerenciar todos os dispositivos da sua infraestrutura, independente da sua localização, tá? Então, pode ser que o dispositivo esteja no Brasil ou esteja em outro país, o gerenciamento é sempre o mesmo. Se o dispositivo estiver dentro da casa do colaborador final ou dentro da empresa, o gerenciamento ele também vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque é uma plataforma SaaS. Ele só depende de um acesso à internet para que você consiga, o administrador da infraestrutura consiga
pré-provisionar esse equipamento com as regras que ele dimensionou, com o time de segurança, com o time de TI dimensionou, tá? Esse é um conceito muito importante, esse é o grande diferencial de uma arquitetura que é baseada no AD ou no System Center, que vocês também vão ver um pouquinho mais para frente, tá? O Intune, ele gerencia, assim como o Entra-ID, gerencia os usuários, independente da sua localização. E isso traz um ganho muito grande, tá? Por quê? Porque aí o time de TI e o time de cybersecurity, né, consegue ter uma visibilidade muito abrangente de tudo que acontece dentro da infraestrutura dos computadores e dos usuários, sem ter que instalar ferramentas adicionais e publicá-las dentro da internet, tá bom? Característica do Microsoft Intune, assim como o Entra-ID, também é necessário um licenciamento para utilização, seja por dispositivo ou por usuário, incluído em algumas licenças, ou pode ser adquirido de forma standalone. Alguns recursos nativos requerem licenciamentos específicos, né? Como o Intune Multi-Help, que é você acessar a máquina remotamente para prestar alguma assistência, e também a versão Enterprise do Windows, tá? Alguns recursos do Intune são feitos por script na versão Pro, ou se vocês tiverem a versão Enterprise, podem ser nativos dentro do Intune, tá? Essa é a telinha do Intune, eu não sei se todos já viram, mas esse é um overview geral do Intune. Vocês podem verificar, né, que o Intune, por ser uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos, tudo que é integrado à Microsoft, ele faz o gerenciamento, incluindo a parte de antivírus. Tá? Então, se vocês têm o Defender for Endpoint e precisam futuramente ter o Defender, pretendem futuramente ter o Defender for Endpoint, a Microsoft, através do Intune, faz o gerenciamento. Ou seja, independente da localização, a Microsoft vai fazer a instalação, configurar o antivírus para você, aplicar as boas práticas de segurança através da plataforma. Perfeito? Então, ele possui tanto o módulo de antivírus, parte de BitLocker, parte de Firewall, proteção de contas, compliance de dispositivos, regras de acesso condicional, entre outros. Tá? Essa é uma parte de detalhes dos dispositivos, onde eu posso configurar, aplicar configurações para dispositivos Windows, iOS, Macintosh, Android e também Linux, tá? A parte de configuração e a parte de compliance, e script e também a parte de Group Policy Analytics, que é muito importante para quem está trazendo a infraestrutura on-premises para o ambiente 100% novo, tá? O Intune também, senhores, por ser uma ferramenta que ele aplica configurações, né, é muito comum que sejam desenhadas soluções para que os dispositivos se tornem mais seguros. E você vê, essas configurações, elas vêm de dois princípios básicos, né? O primeiro, o conhecimento do time de TI, o time responsável pela segurança, e também de frameworks, arquiteturas, né? Que hoje trabalham em modelo de assessment contínuo. O que é o modelo de assessment contínuo, senhores? O modelo de assessment contínuo é aquele modelo que sempre vai verificar a estrutura de vocês em busca de não conformidades, em busca de padrões, tá? Em busca de melhorias que podem ser aplicadas de acordo com a boa prática da Microsoft. E vocês estão vendo em tela hoje é um modelo de assessment contínuo baseado no Defender, tá? Então, tudo que chega na Microsoft, no data center da Microsoft, que são necessários para segurança, para tornar o ambiente mais elevado nesse quesito, a Microsoft disponibiliza para vocês, para que vocês possam avaliar e posteriormente aplicar via configuração, via políticas do Intune. Perfeito? Então, um exemplo bem claro, tá? É bloquear que a máquina ela faz um reboot, né? Ela seja reinicializada em modo seguro para prevenir uma remoção de antivírus. Quem me informa isso? O Entra-ID junto com a ferramenta de assessment contínuo. Mas quem efetivamente aplica essa regra? O Intune. Tá? Assim como todas as outras as configurações que a infraestrutura, que o assessment contínuo, a infraestrutura de assessment contínuo vai disponibilizar para vocês. Muito comum em empresas, né, que tem essa vertente de segurança em foco, né, esse item 6, né, criptografar todas as unidades para evitar, caso o dispositivo seja roubado, que o disco, né, ele seja inserido em outra máquina para roubo de informações, né. Então, quem aplica a configuração? Quem verifica a informação? Perdão, o assessment contínuo. Quem aplica? É o Intune. Tá? Tudo isso, senhores, são características do Intune, tá? Pegar as configurações e aplicar nos dispositivos. Assim como também as outras vertentes, né, dos pilares de segurança que a Microsoft hoje atende.
né? Microsoft não tem só o pilar de Defender for Endpoint, que é o antivírus, né, que vai instalado na máquina. Tem o Defender for Office 365, tem o Defender for Identity, e todas essas configurações, ou grande parte delas, são aplicadas também via Intune. Tá? Então, por exemplo, eu quero bloquear um anexo em um dispositivo, para que esse anexo, caso ele seja malicioso, ele não abra. Quem informa isso? O Assessment contínuo baseado no Defender for Office. Quem implementa? Então, tá? Então, o Intune é uma plataforma completa de gestão de dispositivos. Para quem está acostumado a trabalhar com System Center, né, System Center Configuration Manager, o Intune é a evolução do System Center baseado 100% em cloud. Perfeito? Aqui, assim como o Entra ID também tem as melhorias contínuas aplicadas no que há de novo dentro do portal da Microsoft, no link que vocês estão visualizando, a Microsoft disponibiliza tudo que é novo, que ela está adicionando na plataforma, seja em modelo preview ou modelo já disponível para utilização, tá? Então, por esse portal, né, por essa URL, pode ser verificados os dispositivos que não são mais compatíveis, os novos dispositivos que entraram, se saiu, por exemplo, uma máquina nova com processador novo, enfim, com recursos novos, essa máquina já foi homologada pela própria Microsoft para disponibilizar dentro do Intune. Então, todas essas informações estão disponíveis dentro do portal. Perfeito? Legal. Como eu falei lá em cima, eu ia falar um pouquinho, como eu comentei lá em cima, eu vou falar um pouquinho a respeito dos modelos, tá? Que hoje são disponíveis em qualquer cloud que seja público, que é um modelo de responsabilidade, para que vocês possam se situar o que é um SaaS, o que é um IaaS, o que é um PaaS e o que é também um on-premises, tá? Eu vou falar basicamente do on-premises e do SaaS, que são os modelos que o Intune, o Entra-ID e a arquitetura do AD, que 90% das empresas têm, trabalham, tá? Quando a gente pensa num AD, Diogo, pois não. rapidinho, só se a gente continuar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Como que tá? Fiquem à vontade em trazer ali no chat pra gente se vocês estão com alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, tá fazendo sentido? Deixa aqui pra gente, tá tudo certo? Ok. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Interagir com a gente. Não espera pro final, não, que às vezes esquece a pergunta no final, né, Diogo? E o Ian Isso, já trouxe uma dúvida aqui, ó. Para gerenciar dispositivos pelo Intune, é necessário que ele esteja logado com uma conta Microsoft no domínio do Entra ID? perfeito, é necessário sim. Então, o Intune ele não trabalha sem o Entra ID, tá? É pré-requisito que a conta esteja no domínio da Microsoft, seja através de uma estrutura híbrida ou 100% em nuvem, tá bom? Dispositivos que são pessoais também precisam de uma conta, porém, a gestão, ela está mais relacionada aos aplicativos do que à máquina por completo, tá bom? Perfeito, obrigada, Diogo. Pessoal, se mais alguém pode ir deixando aqui que daqui a pouquinho eu interrompo ele novamente. Vai com tudo, meu amigo. Se você quiser projetar na tela maior também. Show de bola. Vou voltar aqui Perfeito. no slide. Então, Muito obrigada. um pouquinho aí do que é o ambiente on-premise e o que é o ambiente SaaS. No ambiente on-premise, senhores, todas as camadas, né, de identidade, dados, aplicações, sistemas operacionais, virtualizações, redes, infraestrutura e a parte física é responsabilidade do cliente final. Ou seja, lançou uma nova versão do sistema operacional que engloba o Active Directory, né? Eu preciso ter meu hardware preparado para que eu possa instalar esse sistema operacional e ter também esses novos recursos que a Microsoft disponibilizou no meu sistema operacional, tá? Nesse novo sistema operacional. É muito comum, né, as equipes ter, por exemplo, um Windows Server 2012 no mesmo hardware e instalar um Windows Server 2022. Funciona, funciona. Porém, se um dia você precisar de um suporte da Microsoft, ela vê que esse hardware não é homologado, né, ela vai abrir um caso de suporte, verificar que realmente não é homologado e pedir para você fazer essa troca do hardware, tá? Então, essa parte física, infraestrutura, rede, segmentações, virtualizações, sistemas operacionais, aplicações, dados e a identidade do usuário é responsabilidade do cliente final. Um ponto muito importante é, para você atingir uma maturidade de segurança que hoje existe no ambiente SaaS, né, que é baseado aí no licenciamento, então, para você adicionar todos esses recursos, é 100% possível, porém requer ferramentas específicas, né? É muito comum o
eu ser questionado, nós sermos questionados a respeito de MFA para login nos servidores e nos desktops. Hoje a Microsoft, ela não traz nenhuma solução nativa de infraestrutura interna que vai dar suporte a isso. Mas é possível? É. Desde que, por exemplo, eu contrate um Fortinet Authenticator ou as próprias ferramentas da AD Manager. Mas é uma infraestrutura segmentada, onde você também precisa controlar, pagar por isso, ter o suporte e também fazer todos os upgrades, tá? Então, você manter uma infraestrutura on-premises, apesar de ser possível atrelar questões de segurança com o modelo SaaS, ela se torna muito mais difícil, visto os custos e também necessidade de skill técnico dos times para estar podendo administrar toda essa infraestrutura, tá? No modelo SaaS, que é onde entra o Entra-ID e o Intune, tá? A nossa única responsabilidade é os dados, as identidades e os acessos dos usuários. Além, claro, de configurar todas as políticas, mas estrutura física, parte de infraestrutura, tanto lógica como também física, parte de rede, virtualizações, sistemas operacionais ou aplicações, é tudo de responsabilidade da Microsoft, tá? Não é pelo fato de que eu estou vendo apenas um site de administração que eu não tenho uma infraestrutura por detrás. A Microsoft tem servidores muito robustos que rodam sistemas operacionais que suportam toda a infraestrutura, por exemplo, do Intune. Mas toda essa infraestrutura é responsabilidade da própria Microsoft. Tira de nós essa camada, né, de ter que se preocupar como, por exemplo, uma nova versão do sistema operacional que vai sair, não. Microsoft já vai lá em boot para vocês, tá? Um boot que eu digo dentro do Diogo, produto. Pois não. posso te interromper rapidinho de novo? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Eu achei bem bacana as dúvidas aqui. Antes de você passar para o próximo tópico, completando aqui, ó. Utiliza o Bitdefender, o Intune funcionará ou seria necessário utilizar o Windows Defender? Então, quando você tem o Bitdefender, né, o Intune pode fazer a instalação do Bitdefender para você, desde que o Bitdefender suporte uma instalação remota. Mas o gerenciamento do Bitdefender é feito pela própria console do Bitdefender, tá? O que o Intune vai te ajudar é saber se o Bitdefender está instalado ou não como um produto, né, dentro do sistema operacional e também fazer a instalação remota do produto, mas não o gerenciamento. O gerenciamento do Intune está só relacionado ao próprio Defender, tá bom? Perfeito. Outra dúvida rapidinho, a dúvida do Lucas Jonas aqui. Obrigada, Lucas, que achei bem bacana. A gente responde muito isso, né, quando a gente atende os chamados. As políticas do Intune para o Windows substituem 100% as GPOs que temos no Windows Server? Sim, 99,9% das políticas do Intune, elas são possíveis de configuração, políticas do AD, perdão, são possíveis de configuração no Intune. Porém, algumas políticas foram substituídas, tá? Por mecanismos mais seguros de autenticação, tá? Então, quais são Por exemplo? algumas políticas? Políticas de autenticação de senha, né? Que é muito comum na estrutura interna, ela não existe no Intune. Por quê? Porque na Microsoft tudo é complexo. Não existe a possibilidade de você configurar uma senha simples, como você configura na estrutura interna. Então, na Microsoft, você tem todo o melhor dessa infraestrutura de segurança pensando em senhas, por isso que, como já tem o melhor, ela não precisa colocar nada para que você configure isso. Perfeito? Perfeito, Diogo. Lucas, tranquilo? Respondeu a sua dúvida? Boa, Diogo. Contigo, meu amigo. Obrigada. Se você quiser voltar. Isso, ele confirmou aqui que respondeu. Vai Show com de tudo, bola. se você quiser. Projetar a tela de novo. Então, aqui, voltando, né? Então, é nossa responsabilidade, sua identidade, acesso do usuário e dados. Um ponto bem importante que eu falei a respeito disso no webinar de backup, tá? É que o fato de a nossa infraestrutura estar 100% da Microsoft não significa que nós não precisamos se preocupar com o backup, tá? Lembre-se, por questões de compliance, tá? A Microsoft não pode acessar os dados que estão residindo dentro da infraestrutura dos produtos. Então, a Microsoft não tem visibilidade de uma caixa postal, não tem visibilidade de um Teams, não tem visibilidade de um SharePoint, não tem visibilidade do OneDrive, a não ser que você permita que a Microsoft copie esses dados. E essa é a responsabilidade, tá? Qualquer produto da Microsoft que tenha interação de e-mail, Outlook, né? O Teams, o OneDrive, o SharePoint, ele requer o backup, tá? Para que vocês possam ter aí um ambiente 100% seguro, pensando em qualquer disaster recovery. Perfeito? Legal. Senhores, por que o Azure AD e o Intune são evolução
da autenticação e do gerenciamento, tá? Isso vai muito de encontro à arquitetura on-premises, né? Quem trabalha com arquitetura on-premises sabe que para nós mantermos uma segurança bem efetiva, nós precisamos de produtos adicionais. Na Microsoft, isso já é tudo pré-provisionado, tá? Então, o que a Microsoft já inclui por padrão? Mecanismos modernos de autenticação, como o MFA, autenticações de aplicações, o SAML e o OAuth, tá? Que são protocolos nativos já de uma infraestrutura cloud, são protocolos considerados modernos. O que são protocolos considerados modernos? Eles são construídos com o que há de melhor em criptografia, verificações de dados em trânsito, o que tem de melhor, esses protocolos são construídos e constantemente atualizados. Perfeito? Atualizados. Gerenciamento dos dispositivos e dos usuários independente de sua localização, já comentei sobre isso. Confiabilidade, resiliência e disponibilidade. E o crescimento independente de uma estrutura, em crescimento independente do cliente final. Perfeito? Um ponto muito importante que muita gente também questiona, também abre chamadas, é a respeito das diferenças entre o ambiente interno e o intra-ID, tá? Que essa resposta normalmente nos direciona para trabalhar no modelo 100% cloud, no ambiente híbrido ou no modelo 100% interno, tá? Bom, o ADDS, senhores, é uma feature de um sistema operacional. O ADDS é o serviço de autenticação da Microsoft para ambientes internos. Tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso de uma função do sistema operacional do Windows Server para estar instalando esse recurso. Tá? E o sistema operacional, a partir do momento que o recurso está disponível, ele vai disponibilizar os protocolos que é considerado como protocolos legados. Ou seja, a modernização da arquitetura depende de você aplicar as últimas versões de sistemas operacionais que a Microsoft disponibiliza. Tá? O que torna muito difícil, visto que existem muitos pré-requisitos para você, por exemplo, instalar o Windows Server 2025. Tá? Protocolos legados, NTLM, ADAP Kerberos, que são protocolos aí, que eles não têm capacidade nativa, por exemplo, de MFA. Como eu comentei com vocês há um pouquinho instantes, né? Hoje a Microsoft nativamente para ambiente on-premises, ela não traz capacidade de você logar na máquina com o MFA. Perfeito? Você precisa de produtos independentes, tá? Segurança depende de vários fatores, conhecimentos técnicos avançados, hardening, né, que é o desenho de boas práticas, o princípio do menor privilégio possível, isso é um dos itens mais importantes, e aquisição de ferramentas terceiras. Dependência de aquisição e manutenção do hardware com alta disponibilidade para confiabilidade. Autenticação vinculada apenas à estrutura on-premises. Esse item eu vou comentar um pouquinho a respeito de vocês. E necessidade também de ferramentas de backup, onde você tem todo o controle da sua infraestrutura física. Né? É possível você ter backups cloud, fazendo o backup da sua estrutura interna? É possível também, mas pensem que numa recuperação, a possibilidade é recuperação para o ambiente on-premises. É possível você recuperar para uma nuvem, porém, você vai ter o custo também dessa nuvem, tá? Voltando um pouquinho nesse assunto aqui, que é muito comum, autenticação vinculados apenas à estrutura on-premises. Quando nós trabalhamos com o Active Directory no main service, numa arquitetura interna, é muito comum, pós-pandemia, né, que muitos colaboradores eles estão trabalhando de home office, tá? E o Active Directory, ele é desenhado para trabalhar apenas com computadores e usuários que estão dentro da empresa, ou seja, que tem conectividade com ele. Ele não trabalha, né, com máquinas, por exemplo, que ficam 2, 3 dias sem ter essa comunicação lógica com o AD. Por quê? Porque ele depende dessa interação com a máquina, com o usuário final, para que ele possa estar com a estrutura, né, a base interna dele atualizada. Então, quando eu tenho uma estrutura de AD interno e eu pego uma máquina, disponibilizo para um colaborador final levar para a casa dele, eu perco esse gerenciamento da máquina. Apesar do usuário conseguir fazer o logon e trabalhar, eu não consigo, por exemplo, fazer um deploy de antivírus, eu não consigo aplicar uma GPO, eu não consigo instalar uma ferramenta, por exemplo, de monitoramento. Eu dependo que o usuário ligue a máquina, instale um cliente de VPN, conecte o cliente de VPN para, a partir disso, ele estabelecer a comunicação com a minha estrutura interna e eu começar a fazer o gerenciamento. Qual que é o grande problema disso, né? É que nesse tempo, entre ligar o cliente de VPN e comunicar com a nossa estrutura interna, a máquina, né, ela está sujeita a diversos fatores, como os exploits, né, que podem causar um problema numa infraestrutura como um todo, vazamento de dados, né,
acessos a sites que não são seguros. Por quê? Porque ele não está debaixo, a máquina e o usuário não estão debaixo de uma política que é centralizada pela empresa. E em algum momento, essa máquina ela vai voltar para a empresa. E se ela está sujeita a isso, no momento que ela trazer essa máquina voltar para a empresa, para a estrutura interna, esses exploits, todas essas vulnerabilidades podem também comprometer a estrutura interna, tá? Então, o ADDS ele é feito para trabalhar com arquiteturas, né, com computadores e usuários que estão 100% dentro da empresa. Apesar do colaborador estar remoto e conseguir se autenticar, não existe gestão da máquina, o que é uma dúvida muito comum, tá? O Intune e o Entra-ID, eles matam essa questão, por quê? Porque aí é independente da localização, que eu me informei para vocês antes, tá bom? Próximo slide. Legal. Diogo, Pois não. Diogo, posso atrapalhar rapidinho? Pode, Pode deixar fica à projetado vontade. na tela. Ah, tranquilo. O Gustavo trouxe uma dúvida aqui, antes de você entrar no próximo slide. Existe alguma forma de simplificar as políticas de conformidade no Intune para que o impacto no uso diário do aparelho seja quase imperceptível, evitando que o excesso de autenticações, né, MFA, gere frustração? Sim, é só configurar os IPs que são confiáveis para que solicite a menor revalidação de MFA dentro da estrutura do Entra-ID. Então, se você está internamente dentro da empresa, você pega os IPs públicos, configura dentro da estrutura do Entra-ID e a revalidação do MFA e das políticas, ela não vai ser 100% obrigatória a todo momento, tá? Perfeito, meu amigo. Vamos que vamos. Show de bola. Sanou a dúvida, Mayra? Gustavo, se puder. Isso, ele falou assim, excelente, obrigada. Show de bola, Pode então. seguir, meu Ó, amigo. Obrigada, Gustavo. o Entra-ID, como eu já comentei, trabalha com protocolos modernos, segurança depende de aquisição de licenciamento específico, integração com a Intune, sem dependência de hardware, crescimento quase ilimitado, a autenticação pode ser integrada à estrutura on-premises, que é o famoso ambiente híbrido, tá? Ou 100% em nuvem, ferramentas de backup nativas Microsoft, sendo necessária apenas a aquisição, recursos de geolocation, que antigamente só grandes corporações tinham, porque eram equipamentos de borda muito caros, como o Big EP, ASA, Cisco ASA, né, que tinham esses recursos, e regras de acesso condicional que também só vinham nesses dispositivos e muitas vezes eram alimentados manualmente. Perfeito? Bom, aqui faltou um azinho aqui, mas depois eu corrijo, tá? Como funciona hoje o modelo de autenticação do Active Directory? Tá? Basicamente, o usuário, quando ele chega na empresa, é fornecido um usuário e uma senha, e a partir disso, o usuário acessa os recursos que ele tem permissão. Qual que é o grande problema disso? É que qualquer vírus de criptografia, qualquer atacante, né, que tem um conhecimento, ele também explora essa vulnerabilidade. Perfeito? Ele sabe que se ele obter uma credencial administrativa que tenha acesso a recursos, a todos os recursos, por exemplo, como uma credencial de domain admins, enterprise admins, ele já vai ter acesso a toda a infraestrutura da rede. Tá? Então é muito comum, infelizmente, que muitas empresas nasçam com a infraestrutura toda criptografada. Por quê? Porque um usuário com permissão administrativa, que tem acesso apenas que tem acesso a todos os servidores, porém com apenas um fator de validação, que é o single factor, né? Ela foi compromissada. E a partir disso, uma credencial de domínio de MIS tem acesso irrestrito a toda a rede. Tá? Esse é o modelo padrão de autenticação do AD, e para você melhorar isso, usar com ferramentas terceiras. Tá? O modelo de autenticação do Active, do Entra-ID, né? Ele é um modelo que já é baseado em condições específicas. Então, não basta só que eu informe a minha credencial. Se eu não atender outros requisitos, a minha autenticação simplesmente é negada, mesmo que eu tenha informado a minha senha correta. Então, por exemplo, imagine que eu sou um usuário que eu esteja lá nos Estados Unidos, eu tenho minha credencial válida, eu tenho o meu MFA validado, mas eu estou nos Estados Unidos. A minha política de compliance, ela não permite que eu me logue dos Estados Unidos. O que, que vai acontecer? Eu vou informar meu usuário, eu vou informar meu FA, mas meu acesso vai ser bloqueado simplesmente porque eu estou nos Estados Unidos, obrigando, né, que o colaborador final ele entre em contato, né, com o time de TI para que esse acesso seja liberado e, consequentemente, seja validado. Perfeito? Então, as condições de acesso do Entra, elas diferem bastante de uma condição
do Active Directory, tá? De acesso do Active Directory. Por isso que ataque de ransomware, ele praticamente não existe em uma infraestrutura 100% cloud pensando em criptografia, tá? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum ambiente SaaS criptografado por vírus de criptografia. Perfeito, senhores? Por quê? Porque o modelo de autenticação ele é muito mais efetivo, tá? Diferenças entre o SCCM e o Intune. SCCM é o System Center Configuration Manager, é um gerenciador de dispositivos baseado em estrutura interna, tá? O System Center, como ele é baseado 100% na Active Directory, ele trabalha com protocolos legados. Então, a sua segurança depende de você fazer um investimento na segurança do AD. Investindo na segurança do AD interno, automaticamente você tem a segurança do seu System Center, tá? O System Center depende de uma base de dados, normalmente SQL Server. Se você for pensar em alta disponibilidade, é sempre vezes 2 o hardware, perfeito? Trabalha com os protocolos NTLM, ADAP Kerberos, e é 100%, como eu falei para vocês, baseado na estrutura da Xeon Prime. A segurança depende de vários fatores, conhecimentos técnicos avançados, hardware, menor privilégio possível, e aquisição de ferramentas terceiras. Dependência de aquisição e manutenção do hardware com alta disponibilidade para confiabilidade. Autenticação vinculadas apenas à estrutura on-premise, do mesmo modelo que o AD trabalha apenas com os colaboradores que estão internos dentro da estrutura, né? O System Center só gerencia equipamentos no qual ele tem comunicação. Então, se o colaborador foi para a casa dele, não iniciou o cliente de VPN, eu não consigo que o System Center tenha o gerenciamento dessa máquina. É muito comum também o pessoal publicar o System Center na internet para que eu tenha esse gerenciamento. Porém, a segurança do seu System Center abaixa bastante. Principalmente em cenários muito modernos, onde páginas da web são quebradas aí, as senhas de segurança são quebradas em minutos, tá? Então, a autenticação é vinculada apenas à estrutura on-premise, necessidade de ferramenta de backup, necessário, muitas vezes, conhecimento de SQL Server em linha de comando para que você possa extrair os melhores resultados da ferramenta. Assim como o AD, como o Exchange, o SharePoint, novas versões são sempre disponibilizadas, tá? E essas versões, elas também precisam seguir compliance da Microsoft com relação ao hardware e ao software. Então, eu não posso instalar, por exemplo, o Exchange Server 2019 numa máquina 2008. Eu não posso instalar SharePoint 2010 numa máquina 2003. Esse mesmo princípio segue também para o System Center. Eu não posso instalar a última versão do System Center no sistema operacional Windows Server 2012, porque já não tem compatibilidade. Então, para que eu possa ter um ambiente efetivo com relação à compliance, eu preciso que o meu hardware e o software acompanhem esse crescimento. Perfeito? O Intune, ele é a evolução do System Center, uma estrutura SaaS, como informei para vocês anteriormente. Trabalha já também com protocolos modernos, porque conforme eu informei, ele é 100% dependente do Enter-ID. A segurança depende apenas da homologação e aplicação das políticas, ou seja, tudo que é novo, pensando em segurança, a Microsoft disponibiliza e basta que você valide essas políticas de homologação e aplique. Perfeito? Sem dependência de hardware, crescimento quase ilimitado. A autenticação pode ser integrada à estrutura on-premise, ambiente híbrido, ou 100% nuvem. Integração com a Enter-ID, serviços Labs e BitLocker nativos, atualizados pela Microsoft, também requer licenciamento. Vou falar um pouquinho sobre estrutura de ambiente híbrido, tá? Que nos cenários posteriores, vocês vão ver como decidir em permanecer com uma estrutura on-premise e integrar o ambiente 100% nuvem, integrar o ambiente nuvem com uma estrutura on-premise, ou ir para o modelo 100% nuvem, tá? Que é esse slide aqui. Falando um pouquinho de ambiente híbrido. O que é o ambiente híbrido? Isso causa muita confusão. O ambiente híbrido é quando eu tenho a minha estrutura do Active Directory on-premises, pensando nesse slide aqui, ó, eu tenho toda a minha arquitetura on-premises, mas eu adiciono capacidades do Intune à minha estrutura on-premises, ou seja, eu trabalho com os dois produtos simultaneamente, porém, quem manda em qualquer alteração é a minha estrutura on-premises. Tá? Então, eu estou pegando as características do Intune e adicionando dentro da minha estrutura on-premises para que eu possa aos poucos, tá? Modernizar as minhas aplicações e trabalhar no modelo 100% nuvem. Isso é o ambiente híbrido, tá? Então, como eu trabalho com uma dependência da minha estrutura on-premises, qualquer problema que afetar a minha estrutura on-premises vai também afetar a minha estrutura do Intune. Por quê? Porque eu dependo dessa comunicação, tá?
Então, é muito comum ter cenários de ambiente híbrido. E para que ele serve? Para clientes que têm aplicações consideradas legadas. Nem tudo tem suporte para um ambiente 100% SaaS, como, por exemplo, sistemas operacionais do Windows Server. Eu não posso pegar o meu file server e jogar ele dentro do Intune. Eu não posso pegar meu Exchange Server e jogar ele para dentro do Intune. Para isso, a Microsoft tem produtos específicos que precisam ser modernizados, ou seja, migrados. A partir disso, eu consigo ter um modelo 100% nuvem. Enquanto eu não tenho, eu adiciono as capacidades do Intune do Entra-ID a minha estrutura interna, transformando num ambiente híbrido. Feito? O ambiente 100% nuvem é quando eu não tenho nada de infraestrutura interna. E o ambiente 100% on-premise é quando eu não tenho nada em nuvem e trabalho 100% com a minha infraestrutura interna. A grande questão é como eu escolho entre os três modelos. Bom, primeiramente, né, para entender a resposta dessa pergunta, a gente precisa olhar a evolução da tecnologia, tá? A Microsoft tem como princípio que hoje que no futuro, perdão, seja tudo 100% nuvem, tá? Então, já existem comentários de analistas da própria Microsoft, do suporte da própria Microsoft, que o Active Directory nas próximas versões não vai existir mais, tá? Fazendo com que, obrigatoriamente, né, seja necessário, para caso vocês queiram ter um gerenciamento de usuários, vocês trabalhem com um ambiente 100% nuvem, tá? Um ambiente 100% em nuvem, tá? Então, esse é o primeiro princípio a se entender, tá? Que a evolução da tecnologia direciona para autenticações, que elas são 100% modernas, perfeito? O segundo é o compliance, tá? Principalmente jurídico e do time de segurança, tá? Pode ser que, por exemplo, a organização, o compliance da organização não permita que os e-mails eles sejam armazenados nos data centers da Microsoft, apesar de que a Microsoft ela não tem permissão para acessar os e-mails, tá? Mas, de qualquer forma, existem empresas que não permitem que os dados sejam armazenados até fora do Brasil, por questões de LGPD, ou sejam armazenados em data centers da própria Microsoft, na estrutura da Microsoft. Então, nesse caso, obrigatoriamente, né, você precisa trabalhar com ambiente on-premise, porque seu compliance jurídico e do time de TI te obriga a utilizar uma infraestrutura on-premise. Tá? E o terceiro, não menos importante, né, um dos principais também é o ambiente legado e as aplicações legadas. Voltando nesse slide aqui, ó, lembre-se que um serviço de Intune, ele trabalha com protocolos modernos, ou seja, nem todas as nossas aplicações on-premises, né, internas, elas estão preparadas para trabalhar com os protocolos que são considerados mais seguros. Quais são esses exemplos? Servidores de impressões, tá? Servidores de file server, servidores de IS, servidores de Exchange, né? Servidores de SharePoint Server, próprio servidor da Active Directory, tá? Eles não estão preparados para trabalhar no modelo 100% em nuvem. Então, o que precisa ser feito? Modernizar essas aplicações, tá? O que é a Microsoft? A Microsoft já disponibiliza recursos para que possa ser feita a migração. Vocês também vão ver nos slides posteriores. O Active Directory migra para o Entra-ID, o System Center migra para o Intune, o File Server migra para o SharePoint, o Print Server migra para o Universal Printer, e o SharePoint interno migra para o SharePoint Online, o Exchange interno migra para o Exchange Online. Mas e as minhas aplicações que são terceiras? Muito comum, SAP, TOTUS, aplicativos aí que fazem gestão de RH. Essas aplicações, elas precisam ser modernizadas. As que são mais conhecidas como SAP e TOTUS, normalmente vocês aplicando os novos patches já dá essa possibilidade. Mas aplicações que são escritas por um time interno de desenvolvimento, elas precisam ser customizadas para essa infraestrutura 100% nuvem. Por isso, né, que escolher entre uma arquitetura 100% em nuvem depende desses fatores, né? Se o meu ambiente interno ele está preparado. Lembrando que tudo na Microsoft ele é licenciado, tá? Então, se eu quiser migrar meu file server para o SharePoint, eu preciso de um licenciamento. Se eu quiser migrar a minha impressora para um serviço de Universal Printer, eu também preciso de um licenciamento. Se eu quiser integrar meu file com a minha autenticação na Microsoft, eu preciso de um licenciamento para o usuário. Perfeito? Então, na maioria dos cenários que tem ainda infraestrutura interna e dependem de uma infraestrutura interna, o melhor caminho sempre vai ser o ambiente híbrido, tá? Para que você consiga ter a gestão dos equipamentos que estão fora da sua rede
com o modelo 100% em nuvem e também adicionar as capacidades do Intune a uma infraestrutura interna. E funciona da mesma maneira, tá? Então, no cenário onde eu tenho 10 mil usuários, 10 mil computadores, eu adiciono o meu Intune e vou pegando aos pouquinhos, vou fazendo todos os testes e vou trabalhando com o modelo 100% em nuvem, até que eu esteja preparado para desmontar a minha infraestrutura interna e trabalhar no modelo 100% nuvem. Perfeito, senhores? Ficou claro? Alguma dúvida? Vou parar aqui minha apresentação, voltar aqui um pouquinho para o chat. É muito comum existir muitas dúvidas em relação ao ambiente híbrido, né? Ambiente 100% nuvem. Fiquem à vontade aí se vocês tiverem para perguntar, tá bom? Boa, Diogo, tá sensacional. A gente até tem um tema que você gosta bastante também sobre DLP para a gente fazer no próximo webinar em janeiro. A gente só está vendo data. Podem ir deixando aí suas dúvidas, sugestões, que com certeza a gente tem prazer enorme em ouvir e tentar, de alguma forma, atender, tirar todas as dúvidas de vocês e levar conteúdo de qualidade, né, Diogo? Exatamente, Mário. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar, por gentileza. Exato. E o último evento que a gente vai ter esse ano, não sei quem está aqui, já renovou sua licença de Kaspersky ou precisa comprar, esse é o momento, o Diogo vai estar com a gente numa sala privada, só para quem comprou aí a parte de Kaspersky, renovou sua licença, e nova a gente está com a campanha. Então, só lembrando, eu sei que não é o foco aqui agora, mas enquanto vocês pensam se tem dúvida, alguma coisa, antes de devolver aqui para o Diogo, aproveita essa oportunidade, o Diogo vai fazer uma masterclass também, agora só que para Kaspersky, com base nas licenças que foram renovadas, tirando todas as dúvidas, dando várias dicas de como garantir a funcionalidade 100% do seu produto. Então, se você ainda não renovou, se você precisa comprar a licença, nosso time aqui também está aqui online junto com a gente, nosso time de vendedores vai estar dando esse suporte para vocês, tá bom? Diogo, contigo, meu amigo, pode seguir. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Certeza? Deixa eu rolar as páginas aqui. Perfeito, então. Vamos voltar aqui para a apresentação para a gente falar um pouquinho de alguns itens, principalmente de segurança, tá? Bom, senhores, como eu falei para vocês, o nosso amigo Entra-ID, vamos dizer dessa forma, ele é baseado nessa CIA Tree, tá? Hoje em dia é muito comum, infelizmente, que empresas nasçam com elas acordem, né, estruturas 100% criptografadas, tá? Isso é baseado em alguns princípios de segurança que a gente chama de menor privilégio possível, tá? Então, quando você já vem para uma estrutura 100% em nuvem, tá? Esses princípios, eles também precisam ser mantidos. Pelo fato de você estar 100% em nuvem, não significa que você não precisa pensar em segurança. Lembrando no modelo de responsabilidade compartilhada, os dados são responsabilidades do cliente final, tá? Então, os princípios que se aplicam a uma infraestrutura interna também se aplicam à estrutura de nuvem. Eu vejo, tenho visto, né, em muitos tenants, né, disponibilidade de credenciais de global de mim, Security Administrator, e são as credenciais que têm permissão full dentro do ambiente, tá? O Entra-ID, ele vai trazer uma capacidade, né, de auditoria e gestão de risco dessas identidades para que vocês, mesmo com pouca experiência, possam definir o menor privilégio possível para essas contas, a fim de evitar qualquer vazamento de credenciais ou qualquer vazamento de conteúdo dentro da infraestrutura. E como isso é atingido, tá? Bom, o primeiro passo a se entender, né, é que pensando em segurança, as credenciais que são mais atacadas são as credenciais de global admin. Isso não significa que a pessoa que está desse lado saiba que você é um global admin, mas eles vão por tentativa e erro, através de scripts que são muito bem elaborados, né, que vão testando as credenciais para, a partir do momento que disponibilizar uma credencial administrativa seja visualizada, ela seja atacada para que essa credencial seja vazada, tá? Por isso que a Microsoft, dentro do Entra-ID, ela já disponibilizou por padrão, tá, que qualquer global admin, obrigatoriamente, ele precisa ter o MFA. Perfeito? E, com os princípios de regra de acesso condicional, compliance dentro do próprio security, essa segurança ela vai ser elevada bastante para isso, que é um modelo que hoje é o recomendado pela Microsoft. Tá? Então, independente da quantidade de colaboradores que vocês tenham dentro do Tenant, a nossa recomendação é que para os usuários administradores sempre apliquem os princípios do menor privilégio possível e tenham as últimas licenças de segurança aplicadas, pelo menos para os administradores do Tenant.
para que vocês tenham aí uma inteligência artificial dentro da Microsoft que vai ajudar vocês a dimensionar a infraestrutura de segurança nos maiores patamares de segurança, tá? O security da própria Microsoft, que é o Assessment Continuous, ele vai te dar essa visibilidade. Pegando a dúvida do amigo a respeito do Bitdefender, né? Quando você instala um antivírus do Bitdefender, não significa que você não possa colocar o Defender por debaixo, tá? Você pode trabalhar com 2 antivírus da máquina, desde que um seja o ativo e o outro seja o passivo. Qual que é a grande funcionalidade disso? É que você tendo o Defender como passivo, todo o assessment de segurança ele é feito em modo passivo, para que você possa, por exemplo, aplicar através do Bitdefender, caso você tenha essa função dentro do Bitdefender. Mas ele pode trabalhar com modo passivo para que dentro do Intune você aplique essas configurações, tá? Ajudando bastante o antivírus a trabalhar de uma maneira bem mais proativa. Hoje, pensando em vírus, em criptografia, ataques direcionados às contas, né? Era muito comum antigamente a gente instalar um antivírus e deixar ele trabalhando por conta própria, tá? Pensando que apenas um vírus ele é responsável pelo comprometimento de uma estrutura. E não, hoje em dia já não é mais assim. Existem ataques mais modernos voltados em engenharia social, ataques vindo por e-mail, ataque vindo por todo quanto é lado, para que possa comprometer a estrutura. Então, esses pilares de segurança aplicados em conjunto em modo ativo e passivo é fundamental para que vocês atinjam esse pilar de defesa em profundidade, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, ó. Deixa eu só pegar. Aqui, ó. Perfeito, senhores? Como são ferramentas 100% SaaS, nativamente todos esses recursos estão embutidos, caso vocês tenham licenciamento. Basta apenas aplicá-los. Se vocês desejarem testar alguma dessas soluções, estamos à vontade aí, à disposição, perdão, para ajudar vocês aí no que for necessário. Perfeito? Alguma dúvida, senhores? Maravilhoso, Diogo. Obrigada mais uma vez por essa aula incrível. E só reforçando aí o que o Diogo já comentou, se alguém quiser entender um pouquinho mais sobre o seu ambiente, entender se você já tem o Entra ID, se já tem o Intune, que é só validar se realmente as políticas, né, estão devidamente implementadas. O nosso time aqui de suporte está à disposição. Se quiserem também conhecer mais, tirar dúvidas, não, eu queria contar como está meu ambiente, entender de vocês o que pode ser feito, né? Porque a gente sabe que tem, você comentou aqui durante o bate-papo, tem algumas empresas que ainda têm algum software legado, quer entender se de fato tem alguma forma, né, para adaptar e fazer essa migração para a nuvem, enfim. O que vocês precisarem, o nosso time de suporte, o nosso time de serviço está aqui à disposição, o Ale está aqui com a gente, o nosso gerente de projeto. Obrigada, Ale, pela parceria de sempre. Todo o nosso time sempre à disposição de vocês, tá bom, gente? Tem algum ponto que vocês queiram compartilhar aqui? Alguma dúvida ainda? A gente já está caminhando para o final, certo, Diogo? Algum outro ponto que você queria trazer aqui para encerrar? Não, eu acho que você já complementou tudo, né? Só dando um adicional aí, a gente também tá atuando nessa questão da segurança, então tudo que vocês precisarem Isso. de itens de segurança, estamos à disposição para ir para ajudar, tanto na parte de front-end, como na parte de back-end, parte física, parte lógica. Nós conseguimos desenhar, ajudar vocês nos processos e tudo que for necessário para vocês tornarem o ambiente de vocês mais seguro, tá bom? Fechado, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente agradece mais aí esse tempo de vocês. Quase 1h30, em plena quinta-feira. Para mim, já sexta-feira. Mas para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês no ao vivo. Eu amo isso daqui, amo estar com vocês, amo participar de iniciativas como essa que leva conhecimentos nesse nível, como o Diogo entregou aqui hoje. Então, aproveitar em nome da Inova, te agradecer a todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes por esse 2025, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. A gente está sempre aqui, a gente não vai, né, entrar em recesso, então, para quem vai ficar aí também no final de ano, conta aqui com o nosso time de suporte, nosso time de pós-venda e também com o nosso time de consultores que vai estar sempre aqui à disposição. Fechado, turma? Diogo, obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo, gente, um abração e até a próxima. Pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para todos. Um abraço.